As pessoas, elas se ressentem, não é algo que ela se ressente porque quer, porque já é automático ela se ressentir, e esse ressentimento já é absorvido logo na infância, logo desde pequeno. Então a gente cresce, né, se torna um adulto ressentido. Qualquer coisinha que a gente ouve desperta dentro da gente aquele trauma, e aí a pessoa acaba ficando ressentida. E uma vez que a pessoa está ressentida, está com rancor, com ódio, esse sentimento negativo, ela não consegue enxergar o outro lado. Ela fica cega, e aí ela não consegue ver se ela de fato foi prejudicada, ou ela está só achando que prejudicaram ela, porque muitas das vezes a gente acha que alguém está prejudicando a gente por conta da gente estar sensível, estar ferido, né, estar machucado. Então a gente acaba acionando dentro da gente aquele trauma, o qual está escondido, o qual a gente ainda não trabalhou, não ressignificou esse trauma, porque é importante a gente buscar esse trauma, buscar o porquê que a gente sente isso, e a maioria das pessoas, elas não buscam saber por que ela é daquele jeito. Muitas delas, elas não estão contentes como elas funcionam, mas elas não têm a atitude, o interesse de buscar melhorar aquilo. Pelo contrário, ela joga a culpa no externo, nas outras pessoas, mas ela esquece que está dentro dela para resolver aquela questão. E aí ela continua jogando a culpa e esquece de melhorar, de consertar ela. Então é algo que eu estou conseguindo consertar dentro de mim. E isso não está sendo uma tarefa fácil para mim, né? Hoje eu estou com 54 anos e eu venho me buscando, venho buscando essa transformação, essa aceitação de mim mesmo, porque no passado eu não aceitava a minha mãe, não aceitava o meu pai, não aceitava a família que eu tinha, e muito menos me aceitava. Então, uma vez quando você é traumatizado, você guarda dentro de si um tipo de sentimento. Você fica ressentido, você fica melindroso, você fica algo sensível. Qualquer coisa que desperte em você aquele trauma, aí você perde o controle, você fica fora de si, fala o que não deve, ou às vezes não fala nada, ou às vezes você entra em crise, né? Surta. Tem muitas pessoas que surtam, porque às vezes ela não consegue lidar com a situação. Um exemplo de situação a qual muitas pessoas, inclusive eu, tenho dificuldade para lidar, é quando a gente é uma pessoa que quer favorecer, ser muito legal, quer ser prestativo em demasia, ajudar as pessoas em demasia. E às vezes a gente não está podendo ajudar tanto, as nossas forças são limitadas, né? E às vezes a pessoa é limitada, mas ela espera sempre que o outro vai controlar o peso que ela vai colocar em você. E na verdade não é, a outra não vai controlar o peso que vai colocar em você. A outra não tem limite. Então quem precisa colocar esse limite para aquilo que vem vindo é a gente mesmo. Então quantas pessoas elas se propõem a ajudar, a favorecer, a estar disponível em demasia para as outras, mas elas acabam não dando conta de sanar as necessidades, as demandas das pessoas que estão ali à volta dela. E por conta dela, ela dá esse índice, né, dela mostrar para a pessoa, ela dá abertura para a pessoa que ela está disponível, está favorável a ajudar, as pessoas vão vir para usar ela. E ela não limitando isso, ela acaba adoecendo, ou estourando, ou explodindo. É a hora que a pessoa surta, a pessoa se estressa, fica com raiva das outras pessoas, mas é por conta dela não conseguir lidar com isso. E é algo que aconteceu muito comigo. Eu, por exemplo, durante quase toda a minha vida, eu sempre quis ajudar um aqui, ajudar a outra ali, mas sem medir, sem colocar uma balança, né? E falar basta, chega. E esse basta, esse chega, esse não, ele precisa ser expressado de uma maneira harmônica para outra pessoa, né? A gente, na maioria das vezes, a gente, quando vai expressar um não para outra pessoa, a gente expressa de uma maneira agressiva, uma maneira hostil, e isso acaba criando um clima negativo entre as pessoas. Então, o que eu venho falar para você é que é possível a gente se transformar quando a gente cansou de ser quem a gente sempre foi, tá?
Então, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa transtornada, uma pessoa que teve problema com drogas, bebida, procurava fugir de situações. Às vezes eu estava vivendo uma experiência ali e algo que eu ouvia, eu não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia gerir, administrar, né, as minhas emoções, e me abalava por algo que vinha de fora. Então isso está tudo dentro da gente. O interessante é que depois que você começa a ter esse domínio de si mesmo, dominar as suas emoções, o que as pessoas fazem, o que elas falam, vai te afetando cada vez menos. E não é que a gente se torne uma pessoa perfeita, é lógico que todos os dias eu tenho um probleminha aqui, outro probleminha ali para resolver. Toda vez que eu me deparo com as pessoas, isso ultimamente, eu estou sabendo lidar com as pessoas para ela não me usar. Porque a pessoa, na maioria das vezes, elas usam as pessoas que dão abertura para isso, né? É a tal da pessoa chamada de boazinha. E na verdade, essa pessoa boazinha, não é que ela é boazinha, é que ela não está conseguindo se manifestar, colocar, expressar a vontade dela verdadeira. O verdadeiro eu, ela não está conseguindo expressar, então ela precisa ficar fingindo, emulando comportamentos o qual não é o real sentimento dela. Às vezes ela ri da própria tragédia. Então é muito importante para você poder crescer com isso que eu estou falando, é importante que você seja uma pessoa que busque a mudança em você, porque as pessoas lá fora, infelizmente, elas vão buscar mudança a hora que estiver doendo de verdade mesmo, a hora que estiver bem desconfortável mesmo. Daí sim elas vão buscando aos poucos, mas isso é demorado, nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Muitas delas vão se estressar ao extremo, vão perder o controle emocional total, vão surtar e acabar cometendo algo terrível que vai, além de prejudicar outra pessoa, vai prejudicar muito mais ela. Então é muito importante que a gente tenha uma visão de que as pessoas são o que são, a gente não muda elas. O fato é que a maioria de nós não aceitamos a verdade a respeito de nós mesmos. É porque ninguém é santo, ninguém é perfeito. E a maioria das vezes, a gente anda fingindo pela rua, pela sociedade, dentro de casa, ou anda rancoroso, hostil. E você pode parar para analisar aquelas pessoas que têm um comportamento mais simpático, e mesmo que ela não seja uma pessoa do bem, que ela esteja com má intenção, ela consegue cativar muitas pessoas. É por isso que os narcisistas, psicopatas, elas só conseguem trair, porque muitas pessoas estão necessitando de um carinho, necessitando de um agrado, necessitando aí de um elogio. E qualquer um desses comportamentos, desses sentimentos amigáveis, desse comportamento amigável para com a pessoa carente, acaba cativando e atraindo ela. E se a pessoa que atrai ela é uma pessoa de má intenção, ela acaba se prejudicando com essa pessoa de má intenção, tipo o narcisista, por exemplo, porque ele seduz você com um comportamento simpático, às vezes tem comportamento empático que é um comportamento falso, mentiroso, mas como a outra pessoa está carente, ela está necessitando, né? Ela está tão sozinha, tão necessitando de amor dos outros, não consegue ter o amor próprio, então ela vai e cai igual um patinho. E aí é onde que ela se enrosca. E por isso eu vim aqui hoje para relatar isso para vocês, tá? Se foi interessante, se foi relevante para você, meu nome é Roberto. Ative aí o sino de notificações, dê aquele like e se inscreve no canal. Volto numa próxima vez. Obrigado.